Olá, é Carol Souza Lima aqui e vamos falar hoje sobre a renovação das matrículas que acabou de acabar na última semana. Na verdade, a renovação para o próximo ano, não é? E também as crianças que estão se inscrevendo pela primeira vez, ou porque querem trocar de escola, ou porque estão ingressando nesse sistema agora, né? Ou porque atingiram a idade da escola, né? De entrar na escola, ou porque estão vindo de outros países. Vamos lá. Como é que funciona exatamente isso, né? A Valentina, eu vou dar todo o exemplo sempre, né, da minha experiência aqui e acho que tem muita coisa que pode acrescentar para esse tema de escola, né? Tenho já um vídeo aqui super interessante com muita coisa que eu já sei, mas eu acho que sempre complementa. Então, depois da vinheta, a gente vai falar sobre isso. Bom, entre 15 de abril e 15 de maio foi o período estabelecido aqui, né, pelo Ministério da Educação para a renovação das matrículas. O ano letivo aqui em Portugal começa no meio de setembro, então esse mês entre abril e maio é o primeiro momento das crianças se inscreverem essa nova oportunidade de ingressarem numa outra escola. Se o seu filho, sua filha, quer continuar na mesma escola, é super simples, a própria escola dá lá um papelzinho, a criança preenche, você preenche lá o papel e a criança está automaticamente renovada a matrícula daquela instituição ali, né? E isso eu fiz na escolinha da Valentina lá, mas por outro lado, depois eu fiquei pensando, e por que não trazê-la aqui para a escola mais perto da Lausanne, né? Que é bem pertinho do meu trabalho, bem pertinho aqui, enfim. Ficamos bem concentradas aqui na vila e eu não tenho que me deslocar todos os dias, sobraria um pouco mais de tempo para eu ficar com ela, para ela ir ao parquinho, para ela fazer outras coisas muito mais interessantes do que ficar no carro. E eu falei, bom, ok, vamos lá, vamos trocar a criança de escola. E aí entrei no portal das matrículas, foi exatamente no último dia disponível para isso, né? E tem alguns documentos que são realmente imprescindíveis, que é o seu número de contribuinte, na verdade o seu, tanto o seu do adulto, né? O responsável aqui eles chamam de encarregado da educação. Os dados dos pais, eu só precisei do NIF, que é o número de identificação fiscal, é como se fosse o nosso CPF no Brasil, e esse número é bastante simples de tirar quando você chega aqui em Portugal. Aliás, essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando chega aqui, porque nada nessa vida aqui em Portugal você faz sem o seu NIF, então ele é um número realmente muito importante. Até para abrir uma conta você vai precisar do NIF, então vamos falar sobre ele numa outra oportunidade. Para os pais, né? O NIF, a morada, o telefone. Então, e-mail também, bem tranquilo. Para a criança, é preciso, além desses números, a criança também tem o NIF, é preciso também o número da inscrição na Segurança Social, tá? Cada órgão aqui tem um número, e se ela tiver também o número de utente, também é bom, que é o número dela aqui no sistema de saúde. Bom, então, tudo isso dito, esses são os primeiros pontos, né? E vamos falar sobre também histórico escolar e outras coisas sobre isso que eu já aprendi aqui também, que eu não passei para vocês num outro vídeo, eu prometo. Depois de preencher todos os documentos e toda essa parte mais formal, você pode escolher 5 opções de escola, tá? O critério aqui, geralmente, para a entrada, para a escolha das crianças na escola, primeiro é a idade. Quanto mais velha é a criança, mais... Digamos, estou falando do pré-escolar, tá, gente? Eu não sei informações sobre primeiro ciclo em diante, ainda não tô lá e não tenho esse conhecimento. Mas pré-escolar, digamos, se tem crianças, as turmas de pré-escolar são de 3 a 6 anos, né? Então, se tem uma criança de 5 anos, ela tem prioridade com relação a uma criança de 3, né? Em média, as turmas aqui tem 20 a 20 e poucos alunos por turma, no máximo, não é? Então a prioridade primeiro é a idade. Quanto mais velha, maior a prioridade, né, no pré-escolar. E depois vem o local da residência da criança, no caso, né, do encarregado da educação da criança. Então é a segunda parte que também é muito importante. O terceiro critério, eu confesso que eu não sei. Mas, enfim, esses dois acho que já eliminam quase todo mundo. Você pode escolher, né, depois de toda essa formalidade, preencher tudo isso, você pode escolher 5 opções de escola
para o seu filho ingressar. Então, você pode colocar como a primeira opção determinada instituição e depois como a segunda e tal. E como é que isso funciona na prática? Primeiro, vão avaliar os critérios para colocarem na sua primeira opção. Então, se tiver vaga, né, se tiver a idade, tudo, você morar naquela residência, etc., ok, seu filho entrou, tá ali e pronto, não precisa mais se preocupar, você não vai para a segunda opção, a terceira, quarta ou quinta opção, né? Mas se ele não ingressar pelos critérios objetivos, né, ele vai automaticamente, o sistema encaminha para a segunda opção. A primeira escola recusa aquele aluno por falta de vaga, e aí ele vai para a segunda opção. Basicamente foi isso que eu entendi quando eu conversei essa semana com enfim, alguém da secretaria ou da direção da escola que eu gostaria de colocar a Valentina. Depois disso você recebe um número daquela matrícula, recebe também no seu e-mail, e esse retorno, essa resposta vem no dia 1º de julho, que é quando você sabe se a sua criança foi aprovada ou não para aquela escola, você vai para a segunda opção, enfim. E aí é isso. Quase sempre, gente. Não vou dizer que é quase sempre, mas entre a primeira e a segunda opção é bem provável que o seu filho fique, então não existe assim uma grande preocupação quanto a isso. E, por exemplo, aqui na vila, na Lausanne, que é uma vila pequena, né, como eu sempre falo aqui nos vídeos pra vocês, que é uma vila pequenininha, a gente tem a escola aqui do centrinho da Lausanne, tem uma que é um pouquinho mais pra baixo, que é da Santa Rita, depois tem a escola do Freixo, tem a escola de Serpins, que é um pouquinho mais afastada, tipo 5, 6 minutos daqui. Ou seja, mesmo numa vila muito pequena, existe para aí umas 4 opções de escola só do pré-escolar, né? Então, assim, não tem muito porquê, não vai ter nenhuma vaga para minha filha. E, de qualquer forma, a renovação da matrícula dela também foi feita lá na escolinha que ela já estava, não é? Então, tô mais ou menos tranquila. Em último caso, ela continua onde ela tá. Só seria mais fácil se eu pudesse trocá-la para cá. Eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para vocês. E a gente se vê no próximo. Se você gostou, curte aqui, encaminha para outras mães também que estão com essas dúvidas, outras pessoas que queiram vir para Portugal e ter essas dúvidas relacionadas à documentação e, enfim, como funciona essa parte escolar aqui, que é uma dúvida de muitas mães. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!